Boa noite, ó, boa tarde, na verdade. Eu sou o Elvio, eu represento aqui as Edições Sem Cabeças, que participam da organização do evento. Como vocês já viram, alguns livros, na verdade, o catálogo, eu digo alguns porque muitos já esgotaram ali na mesa. Mas aqueles que quiserem observar e ver o catálogo, se interessarem, a Sem Cabeças disponibilizou um cupom de desconto de 50% até o final da semana, tá bom? Então não vai durar só hoje, até o final da semana. Vocês clicam lá no site para comprar o livro que vocês quiserem e adicionam o cupom 100, o número 100 mesmo, 100 anos, e o desconto de 50% já vai estar aplicado. Isso, inclusive, para as pessoas que nos assistem no Zoom e no YouTube, tá bom? Então, lembrando que tem um cupom de desconto de 50%. Gente, bom evento a todos e todas, e vamos lá. Boa tarde a todos, boa tarde a todos e a todas. Gostaria de começar agradecendo a comissão organizadora, tanto pela organização desse evento, tá? desse evento sobre o surrealismo, uma forma de debater a importância desse movimento que nunca acaba de acabar. Tá? Então, quero agradecer a comissão organizadora, na figura da Flávia, minha colega, tá? Agradecer de antemão os participantes da mesa, e dar início à sessão, né? Gostaria de lembrar os participantes, cada um tem um tempo de fala de 20 minutos, para que a gente possa organizar as perguntas no final, né? E pedir ao público que no final, por favor, não saiam, aguardem, porque será feito o sorteio de 2 livros, né? Então, aguardem, por favor, ao final da mesa, né? A mesa agora, eu vou tirar o óculos porque eu não consigo ler com esse óculos aqui, sobre Benjamin Perret, né? Benjamin Perret no Brasil e sua militância revolucionária. A mesa é composta pelo Michel Louis, que nos comunicou que vai se atrasar alguns minutos, né? Então, nós vamos começar com Denis Kaypops, né? Que é um dos integrantes da mesa, junto com o Pedro Russac, que também vai participar virtualmente aqui dessa mesa, né? O Denis é historiador e ativista, mestre e doutor em História pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, em São Paulo, ou pós-doutorado em História, realizado no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, né? Se ele me autorizar, eu não vou ler o título de todos os artigos aqui, né? Mas o Denis publicou uma série de artigos, inclusive, sobre Benjamin Perret, né? Desde os anos 80, na verdade, né? O que mostra a importância do Perret para a literatura surrealista, né? Além de ter participado daquele livro que hoje já é um clássico, né? O livro do Oswaldo Codiola, que ele organizou, Trotsky hoje, né? Então, com vocês, o Denis Kaypops. Antes de eu... Bom, boa tarde a vocês. Antes de eu começar, eu queria falar 2 coisas. A primeira, eu queria agradecer imensamente a organização desse evento sobre o 100 anos do surrealismo, que proporcionou a alegria de estar aqui com vocês. E, em segundo lugar, eu gostaria de falar, a dizer a vocês, alertá-los, que o que eu vou falar aqui faz parte de um livro que eu vou publicar pelas Sem Cabeças, que chama-se justamente Camarada Maurício, que é sobre a trajetória política de Benjamin Perret. Bom, então agora acho que o cronômetro começa a contar. E, bom, não há
em geral, não há uma grande familiaridade com o personagem Benjamin Pereira. Mas ele é um personagem, vamos dizer, ele é um retrato vivo, foi um retrato vivo do que era o surrealismo. Ele não só queria mudar o mundo, mas queria torná-lo melhor. E, para isso, ao lado da sua trajetória que se deu no campo da poesia, ele também teve uma trajetória no campo da política. E é especificamente sobre isso que eu vou falar, e na verdade, a trajetória política dele quando ele passou aqui no Brasil. Bom, há uma coisa que antecede a vinda dele, que é o fato de que chegou aqui em 29. Em 27, ele se casou com uma cantora brasileira chamada Elsie Houston. Essa cantora tinha um repertório muito interessante, né? Cantava Vila Lobos, cantava coisas clássicas, mas também cantava músicas populares e folclóricas do Brasil. Isso vai ajudar a entender que ele, quando veio para o Brasil, chegou com um plano de fazer o que os surrealistas buscavam naquele momento, no final dos anos 20, que era, vamos dizer assim, a busca do maravilhoso, como é que você encontrava nas coisas primitivas a alma, a essência do ser humano, e através da poesia. E ele planejou vir, quando chegou aqui no Brasil, o que ele queria fazer era uma viagem para o norte do Brasil, Goiás, Amazonas, Pará, e depois um pouco para o Peru. E lá ele pretendia, além de recolher contos, músicas, auxiliar junto com ele, também queria recolher objetos de arte e também rodar um filme. Só que ele não conseguiu patrocinador, porque ele veio aqui, eu gostaria de lembrar, ele chegou aqui em 29. Então, a quem ele imaginava que iria patrociná-lo, que é o Gimli, já estava cheirando o crack da Bolsa, em 29, de outubro de 29. Então, em setembro de 29, o Gimli disse: não tem grana e, pelo que eu ouvi, vai ficar complicado. Então, ele negou. E aí o Perret começou a se voltar para algo, e aí a influência da Elsa é muito importante, para discutir questões. Por exemplo, ele começou a pesquisar, frequentar terreiros de macumba. E lá, com essas visitas que ele fez uma série de 13 artigos que foram publicados na época, que causaram bastante interesse, onde ele explicava como é que as coisas evoluíam, como é que se conformou o mundo do macumba e do candomblé, particularmente no Rio de Janeiro, onde ele fez, na Bahia. E ele, a partir disso, ele também começou a se interessar pela questão dos negros no Brasil, né? Particularmente tem um episódio que me interessou muito, que é o episódio conhecido como a Revolta da Chibata. Ele ouviu alguém contando para ele, ficou muito empolgado com isso, queria pesquisar. Mas antes disso, eu vou dar um pulo para a história. Você pode passar o segundo slide, por gentileza? No dia 22 de abril, um senhor chamado Marcos Sampaio Olsen, que se auto-intitula comandante da Marinha, ele mandou uma carta para o Congresso Nacional se opondo à indicação de João Cândido, que foi o comandante dessa revolta de 1910 da Marinha, pela qual ele se interessou, e foi claramente dizendo que eles eram ponto, né? Que, bom, ele chamou os marinheiros de abjetos, chamou aquilo de deplorável página da história nacional, que eles estavam ali tratando só de questões como a gente pode dizer isso, questões corporativas,
E a única concessão que ele fez foi a questão das chibatadas, que foi abolida com essa revolta. E esse comandante, naturalmente, a gente podia até entender, ele usa o argumento que, bom, fica mal falar, incentivar uma rebelião, mas é gozado porque essa gente gosta de 1964, né? Então, o argumento dele não para em pé. Bom, agora, se você quiser adiantar, o Perret chega ao Brasil junto com a Elce, que é essa companheira dele, essa primeira foto tirada dele no Brasil, em redação de um jornal lá do Rio de Janeiro, e ele vai, como falei a vocês, vai se, depois de fracassar a coisa de viajar para o norte, ele vai se focar na questão da revolta da Marinha. E ele vai chamar o livro de Almirante Negro, que era o nome que se deu na época, em 1910, para o João Cândido. E esse livro vai tratar sobre, um ponto de vista político, o que foi essa revolta, né? Aí, se você quiser avançar mais ele, ao mesmo tempo, o Perret, pouco antes de vir para o Brasil, ele militava no Partido Comunista do Brasil, da França, perdão. E ele chegou para o Brasil, ele era cunhado de um grande militante político daquela época, chamava Mário Pedrosa, e o Mário Pedrosa convenceu o Perret a entrar para uma organização política que era da oposição de esquerda, não era, vamos dizer, do grupo predominante da Internacional Comunista, era a oposição de esquerda que era ligada às posições de Leon Trotsky. E ele fez parte dessa organização, ele participou da fundação dela aqui no Brasil, lá em São Paulo, no início de 1931, e ele foi responsável pela região do Rio de Janeiro, e nesse meio tempo ele foi fazendo a pesquisa. Aí, se você quiser adiantar mais uma página, ele chegou ao Rio, começou a pesquisar sobre o João Cândido, que é esse marinheiro que está aí. E aí tem um trecho de uma carta que ele mandou para um camarada dele, em São Paulo, dizendo que ele achava que ia terminar o livro, mas que ele não precisava de uma coisa que ele descobriu que tinha lá, ele queria entrar no arquivo da Marinha. E aí ele conseguiu entrar no arquivo da Marinha com o apoio desse que está do lado dele, o Tenor Navarro. O Tenor Navarro, ele tem uma história longa, ele era muito amigo do Mário Pedrosa, ele, nessa época, ele foi nomeado interventor federal na Paraíba. Então, nenhum arquivista lá do arquivo da Marinha ia falar não para uma carta de um governador, interventor, governador, né, na época. E ele conseguiu entrar e pesquisar lá e fazer o seu livro. Agora, como ele militava e ele era estrangeiro, chamou a atenção da polícia, ele acabou preso em dezembro de 1931. Agora, e o que incomodou essa gente? Incomodou o fato de ele, você pode adiantar uma página, por favor? Ele ter escrito, esse almirante dele estava com o livro pronto, eles viram o manuscrito do livro. E os caras da Marinha ficaram furiosos, sobretudo com as cartas de apresentação do arquivo da Marinha. Eles ficaram ensandecidos com isso. E eles exigiram que o Getúlio Vargas expulsasse ele do Brasil, e eles ficaram tão furiosos que eles chegaram a fazer 2 decretos de expulsão dele. Bastasse um, fizeram 2. E ele acabou expulso no final de dezembro, no último dia 31, ele foi expulso. Se você quiser adiantar uma gentileza, ele foi expulso no Brasil, então, uma pequena nota, e tem essa nota que a Elsie Houston anuncia, também não de forma clara, mas para os amigos, pelo menos, que eles estavam indo embora do Brasil e informa o barco onde eles vão. Tudo. Foi uma atitude corajosa naquele período, porque era meio complicado você falar em coisas de política naquele período. E aí ele parte para o exílio, ele volta para a casa dele, na França, e lá ele fica e continua militando lá, enfim,
atuando politicamente lá. Só que, curiosamente, os nossos amigos da Marinha não vão esquecer do PRE. Aí você pode adiantar. Antes disso, só isso. Pode adiantar isso. É só um brilharé. Essas são publicações de 1934, 1935, pelo Jornal do Povo, esse folheto que foi publicado pelo um autor, publicou isso com um pseudônimo de Benedito Paulo, mas era um médico que chamava Adão Pereira Nunes, esse livro negro. E tem esse outro livro, Insurreições Negras do Brasil, onde se trata também da revolta de 1910. Então, era um assunto que, nos meios de esquerda, circulou muito essa história, porque ele tinha sido expulso desse livro, né? E tinha escrito que a Marinha pegou e destruiu, o manuscrito que eles encontraram. E aí você pode adiantar, só que, como eu disse a vocês, os nossos amigos da Marinha não esqueceram dele. E, no começo de 1935, os diários associados, o senhor chamado Assis Chateaubriand, se associou ao governo Getúlio Vargas para fazer uma campanha pela aprovação da Lei de Segurança Nacional. E parte dessa campanha foi feita através de matérias de jornal, dizendo como atuam os comunistas no Rio de Janeiro. O suposto autor é um sujeito chamado Joseph Ulat, mas que não existia, uma ficção. Quando você olha, são uma série de 12 artigos, você percebe estilos diferentes de um artigo para outro. Na verdade, isso foi o que aconteceu, eram informes que vinham da polícia política, dos prontuários da polícia política do Rio de Janeiro, e aí aparece uma matéria se referindo ao Perret. O jornal cria uma fábula sobre o Perret, dizendo que ele era um enviado terceiro internacional. Nessa época ele não participava, ele participava da oposição esquerda, como eu falei para vocês, que ele era casado com uma violinista francesa, se não me engano, que ele vivia às custas dela, que ele se disfarçou de jornalista de fofoca no Rio de Janeiro, inventou uma história. E essa história foi contada nesse momento. E, naturalmente, a matéria terminava dizendo que mas esse sujeito foi audacioso demais, ele quis entrar nos arquivos da Marinha e isso a gente não vai permitir. E aí eles entregaram a fonte, a Marinha. Né? Então, ele fez isso, os diários associados fizeram isso, e, curiosamente, aí se você quiser avançar mais teve um subproduto esse negócio, essa série de matérias. Esse livro, Pobres Diabos, de autoria de Mário Alcântara de Viena, Pobres Diabos, segundo o autor informa na introdução do livro, foi feito com base nessas reportagens. E o personagem principal do livro, naturalmente, é Ricardo Poirot, né? Uma alusão muito óbvia ao Perret. E este herói, este anti-herói, né, que era, obviamente, o que o jornal tinha feito no começo de 1935, nesse livro que é publicado em 1936, ainda é mais distorcido ainda. Lá, nesse livro, ele vira como é que chama? Um rufião. Ele agenciava, tinha uma garota, e aí aparece a trama de vamos roubar documentos da Marinha do Brasil. Então, ele arma uma coisa terrível lá, e, naturalmente, ele não consegue, mas o Perret, ao contrário do que aconteceu com o Perret, o Poirot, ele consegue escapar da polícia, mas não leva os documentos. E a Marinha Brasileira, ninguém toma nada dela. E aí, este autor, né, só para encerrar essa parte, ele era um católico fervoroso. Né? Além disso, olha lá, ele é médico, pediatra e eugenista.
né? E ele ficou famoso, e ele viveu nos meios de católicos e de direita. Ele defendia ele tinha um livro, que foi tese na faculdade dele, no Rio de Janeiro, chamava da contingência e o seu fator eugênico, que era isso, tinha que casar virgem. E ele vivia isso, ele viveu até o final da vida falando disso aí, né? O Plínio Corrêa, Corrêa de Oliveira, da PFP. E aí, esse sujeito é que escreveu esse livro, naturalmente, no livro, segunda trama, aliás, a primeira trama do livro é um católico fervoroso consegue converter um comunista não tão fervoroso assim para o catolicismo, né? Mas, enfim, essa é só uma pequena curiosidade. Se você quiser avançar. Só que, em 1940, mais uma vez, Maria aparece de novo nessa matéria no Globo, dizendo que, por conta de um episódio que aconteceu no Rio de Janeiro, de prisão de um militante que estava envolvido numa questão rocambolesca, no meio da matéria aparece, na capa do jornal, vocês estão vendo que está meio ruim aqui, mas aparece uma foto do Perret, né? O que o Perret está nessa história, primeiro eles contam uma historinha que é fundada na história de 1935, e aí eles acrescentam um detalhe que o Perret foi amigo de um sujeito que era importante nessa trama aí que estavam fazendo escândalo. Mas o Perret não foi amigo dele, porque o Perret era trotskista e esse sujeito era stalinista. Então, eram campos diferentes. Então, o Perret continuava na boa memória da turma da Marinha, né? Se quiser avançar mais um, então ele, enfim, ele não estava no Brasil, estava na França, nessa época ele estava exilado no México, né? Ele saiu da França, e aí, se você quiser avançar mais um, por gentileza, ele volta ao Brasil em 1955. Ele volta para duas coisas, para ver o filho dele, né? Ia se casar, ia no casamento do filho dele, e para terminar, na verdade era fazer aquilo que ele queria fazer em 1931, aquela viagem para o norte, ver com os índios, tal, e ele vai realmente fazer isso, né? Só que quando ele chega aqui em julho de 55, em abril de 56, o Perret é preso. Por quê? Com base no decreto de expulsão dele de 1931. Obviamente, ninguém vai achar que não foi a Maria que empurrou lá o chefinho da polícia esse negócio. O Perret, na época, ele achava que era na verdade, isso tinha acontecido porque ele estava planejando ir para um país do Caribe, não vou lembrar aqui, e que ele iria, para isso, ter que passar pelos Estados Unidos. E aí teve que pedir visto nos Estados Unidos. E ele fala que, no visto, ele mentiu tudo, né? Mexeu com política? Nunca. Foi do Partido Comunista? Jamais. Então, ele foi tudo assim, né? E ele, obviamente, desconfiou isso também. Isso também pode ser outra causa, mas não dá para descartar absolutamente, pelo contrário, a participação da Marinha nisso, né? E o Perret, ele acaba preso, né? Em 56, ele fica uns 4, 5 dias preso. Isso envolve a intelectualidade do Brasil, assim, um baixo assinado, tudo quanto a gente começa com Manuel Bandeira, e é significativo isso, porque o Manuel Bandeira é reconhecido em 1931. O Manuel Bandeira, né, convidou uma vez o Perret e Elcio para visitá-lo na casa dele. E o Perret é um anticlericalista ferrenho, né? E, por alguma razão, ele foi no quarto do Manuel Bandeira e viu em cima da cama um crucifixo. Aí ele chamou o Bandeira, começou a gritar com ele: tira essa merda daqui, não sei o quê e tal. E o Bandeira ficou bravo com ele, expulsou ele da casa dele, né? E, enfim, mas o fato de Bandeira ser o primeiro a assinar isso, não tinha acabado.
foi um fato, importante. E eles conseguem realmente fazer com que Perret fosse libertado. Ele estava planejando ficar mais tempo, mas ele não era besta nem nada. Saiu e voltou para a França e 3 anos depois, em 59, ele veio a falecer. Então, para concluir, esta trajetória do Perret, né, tem, além das suas ideias políticas, no caso do Brasil, também tem vamos dizer, essa coisa picante, que é esse ódio fenomenal da Marinha contra negros, contra gente pobre. Se vocês olharem para uma foto do Comando Supremo da Marinha, só tem gente branca. Eles brilham mais com o uniforme deles, que é branco, né? Então, essa gente achou isso, e acha até hoje, né, as declarações do comandante Olsen, dizendo que aquilo não será permitido. E o Perret achou muito justo discutir isso, pôr em discussão, contestar isso no seu livro. Só acharam umas poucas páginas desse livro, mas ele, nessas páginas, dá para perceber que Perret foi alguém que, obviamente, fez o livro do ponto de vista dos marinheiros. E ele dizia que aquilo era muito importante, que não devia ser esquecido jamais na história do Brasil. Então é isso. Eu agradeço a vocês pela atenção. Desculpe o excesso de tempo. Obrigado. Obrigado, Denis. Então, nós passamos agora ao Pedro Russac. Podemos manter essa ordem mesmo, né, Flávia? Podemos. Então, passamos agora ao Pedro Russac, que é formado em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde também fez mestrado e doutorado. É professor associado 4 na área de estética na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde também foi coordenador do programa de pós-graduação em filosofia, né? Colaborou com um programa de pós-graduação em estudos contemporâneos das artes da Universidade Federal Fluminense e, em 2014, fez um estágio de pós-doutorado na Université Paris 1, onde também foi professor visitante. Entre 2018 e 2020, coordenou o GT de Estética da ANPOF e foi, de 2019 a 2021, vice-diretor do Centro de Estudos Avançados da UFRJ, assumindo o cargo de diretor no ano de 2023. Publicou vários artigos, além de organizar eventos e publicações na área de estética, né? Um prazer recebê-lo, Pedro. Você tem a palavra agora, né? Eu só vou lembrá-los de novo para a gente tentar ficar nos 20 minutos para podermos produzir um debate no final, com uma discussão. Obrigado, Pedro. Olha, eu agradeço muito a apresentação. Então assim, agradecer a Flávia, agradecer o Alex e falar assim, assim, não tenho nem palavras assim para falar assim, da responsabilidade que é dividir essa mesa com, né, esses dois grandes pensadores, Denis Kayarepov e Michel Louvi. Vou tentar aqui modestamente apresentar, fazer um balanço aqui da pesquisa, que é uma pesquisa coletiva, né, que nós tocamos sobre o Benjamin Perret. Essa pesquisa começa em 2018, no quadro de um projeto CAPES Cofecub, que era uma parceria lá da Rural, a UFMG em nome do professor Rodrigo Duarte e da Instituto de Artes, a Escola de Artes, me ouvem bem? A Escola de Artes da Universidade de Paris 1, Panteão Sorbonne, através do professor Jacinto Lageira.
A gente descobriu o Perret através da Marta D'Angelo, que é uma grande especialista em Mário Pedrosa, e, né, como o professor Denis comentou, o Perret era o cunhado do Mário Pedrosa, e começamos lá na Rural, eu, Letícia Pumar, que fazia pós-doutorado lá, e o Arthur Vale, que tinha um interesse específico justamente sobre os textos do Perret sobre iconografia afro-brasileira. O nosso interesse inicial, né, por que Perret? Porque parecia que ele era um autor atual, no sentido de que suas pesquisas no Brasil dialogam com uma agenda cultural e política contemporânea que podemos caracterizar de decolonialismo. Dos surrealistas, talvez Perret tenha sido um dos que mais foi fundo na proposta anticolonial, porque participaram não apenas dos debates nas ações contra a empresa colonial francesa nos anos 20 e 30, como também porque se interessou por culturas não europeias, seja no Brasil, seja no México. Como bem mostra o livro, que busca dar uma visão equilibrada sobre o assunto, La rançon du colonialisme, le surréalisme face au mythe de la France coloniale, Sophie Leclerc, os surrealistas nos anos 20 e 30 seguiam uma orientação anticolonialista do Partido Comunista Francês, como se pode ver nos casos da movimentação contra a Guerra do Rif, no Marrocos, em 25, e contra a exposição colonial de Paris em 31, né, como aquele manifesto que eu acabei de mostrar, que é assinado, né, pela maioria dos surrealistas. No entanto, de modo mais amplo que o PCF, que buscava meramente dar uma solidariedade à luta dos povos, os surrealistas buscaram estudar as culturas dos povos oprimidos, aproximando-se, portanto, da etnografia francesa, com quem também tiveram uma relação tensa. Embora Paul Rivet, o primeiro diretor do Museu do Homem, fosse anticolonialista, ele acreditava nos anos 30 em um processo de independência das colônias negociado com a metrópole, o que contrastava com a postura revolucionária dos surrealistas. Desse modo, se ele se interessar pela etnografia, a fim de compreender expressões culturais extra-europeias, isso não tinha o propósito humanista de Rivet, para o Museu do Homem, de mostrar para o público médico francês que existem outras possibilidades civilizatórias que não europeia, ou seja, o anticolonialismo do surrealista estava envolvido num projeto revolucionário. Aqui é um outro livro também que eu acho que é interessante citar, que é um professor que participa da pesquisa, Dominique Berthet, né, André Bertrand e L'Éloge de la Rencontre, né, principalmente a parte que ele fala do encontro Breton com Aimé Césaire. Foi nesse espírito anticolonial que Perret veio ao Brasil, depois de casar-se com Elsie Houston, que já era uma pesquisadora de música popular brasileira, como pode se revelar na publicação de Chant Populaire do Brésil, com partituras que ela fez de vários gêneros da canção popular, publicado na França em 1930. Na sua primeira estadia no país, entre 29 e 31, Perret escreveu sobre religiosidade afro-brasileira, essa série de 13 artigos, né, que o Denis citou, né, Candomblé e Macumba. Aqui, né, uma foto do tio F, né, Babalorixá. Aqui o ponto riscado, né, que o Perret colheu e depois fotografou, né, e depois produziu o desenho. Bom, o livro, né, sobre o almirante negro, né, que o Denis Cadapov citou, né, essa aqui são 4 páginas publicadas lá no boletim da Associação dos Amigos de Perret. Justamente o Denis encontrou, não é isso, Denis? No processo contra o Mário Pedrosa. Então, são as 4 páginas que a gente tem notícia desse livro. Aqui é um artigo, né, também tocando na questão do negro no Brasil, nessa edição Negro Anthology, que foi publicado logo depois da exposição colonial, com tradução do Samuel Beckett,
e depois, em 56, ele volta ao tema, né, com o Quilombo dos Palmares, e esses textos estão compilados nessa edição feita pela Leonor de Abreu e pelo Jerônimo Duval, foi publicada recentemente, agora no final do ano passado, chamada Le Brésil Noir, pela editora Manfort. A segunda viagem foi, né, entre 55 e 56, aqui uma reportagem da revista Manchete, né, que foi assinada pelo Ferreira Goulart. Aqui o livro também é editado em 2017 pela edição Sandra, de Leonor de Abreu e Jerônimo Duvá, né, com as fotos que o Perret fez, né, nas duas viagens que ele fez, na verdade, nas três viagens que ele fez, né, uma em outubro e novembro de 55, que ele foi para Manaus, aí Belém, aí desce o Nordeste todo até Salvador pesquisando arte popular, e depois as duas viagens que ele fez ao Centro-Oeste, Carajás, os Chavantes, e depois ao Xingu, aí na Ilha do Bananal. Lá na Ilha do Bananal ele ficou um mês preso em função de infelizmente, uma coisa que é bastante comum no Brasil, que foi uma tentativa de golpe militar chamada Jacuriacanga, e que era perto de onde ele estava, e isso obrigou ele a ficar um mês preso lá. Então, aqui também é uma reportagem que o Perret fez, também, que foi publicado também na revista Manchete, né, dessa viagem aos povos indígenas. Aqui um texto, que eu vou comentar esse texto, que ele escreve sobre arte plumária brasileira, e aqui também a edição, assim, com esse texto chamado Visita aos Índios, foi publicado, também editado pelo Leonor de Abreu e Jerônimo de Vá. Esse livro foi também, ganhou uma edição aqui pela Sem Cabeça. O grupo de pesquisa, ele passou por várias mudanças, mas ele existe até hoje. Nós fazemos reuniões regulares. Então, aqui do Brasil, eu, a Letícia Pumar e a Rosa Gabriela, da Federal da Bahia. Na França, o professor Gilles Bergian, Helene Sirvan, que são ambos lá da Paris 1, Jerome Duvac, que é da associação, e lá na Martinica, né, Dominique Berthet, que é um grande especialista do surrealismo, e Cecília Bugatti. Então, atualmente nós ampliamos o escopo para as relações mais amplas entre surrealismo e etnografia. Então, o professor Gilles acabou de sair, né, na França, essa edição do Wolfgang Pahlin, né, editado pelo professor Gilles Tiberjan. Eu queria marcar assim, três momentos assim da recepção do Perret que a gente teve que lidar na pesquisa. Esses foram os dois primeiros artigos que nós lemos na pesquisa, né? Esse desse Pão no Como, trajetória revolucionária de Benjamin Perret, militante e poeta permanente, do Roberto Pons. Benjamin Perret é um surrealista no Brasil, né? Eu chamei essa recepção da recepção heróica do Perret, porque em ambos os casos, né, trata-se de ressaltar a trajetória política, poética, revolucionária do Perret, que realmente é muito fascinante, né, e também me chamou a atenção. Mas, de certa forma, é, a gente buscava justamente uma outra coisa, né? Ligado àquilo que eu estava falando no começo, né? Esse anticolonialismo do Perret, e principalmente na a leitura dos textos do Perret sobre a arte popular brasileira. E nós tínhamos uma grande expectativa nesses textos, porque esperávamos encontrar ali vamos dizer assim, né, leituras ousadas, surrealistas, diferentes da arte popular,
mas, na verdade, foram textos, assim, muito... As leituras decepcionaram, assim, nos decepcionaram um pouco. E, e a gente teve que lidar com uma dimensão crítica do Perret. Então, eu queria citar dois artigos, tá? É, é, que então adota uma postura crítica em relação aos textos do Perret sobre a arte popular. Um deles é Estils pour vous, Benjamin Perret visita locais de culto afro-brasileiro, 1930, foi publicado na revista Modos, lá da Unicamp, pelo Arthur Vale, que é meu colega lá da Rural e que participava da pesquisa, que é um grande especialista, é um historiador da arte, grande especialista na iconografia afro-brasileira. E o outro é o Benjamin Perret, Arte, Fête et Cérémonie, de 1958, aquele texto que eu mostrei. Alguns comentários à luz dos estudos recentes sobre as artes indígenas, é da Lúcia Ussac. A Lúcia Ussac é uma grande especialista, grande estudiosa das artes indígenas, em particular a Zoiana, do norte do Pará, e ela é também pesquisadora do Museu Paraense Emílio Gueldi e também diretora da coleção etnográfica do museu. E, coincidentemente, é minha tia, e eu, né, sugeri que ela lesse o texto do Perret sobre a arte plumária indígena brasileira. Ela leu e escreveu um artigo que não foi publicado. Eu faço no meu texto aqui, eu faço uma longa análise desses dois artigos. Só queria chamar a atenção duas coisas. Primeiro, que no caso do Arthur, ele aponta-se o quanto que Perret ele anuncia que está interessado na poesia selvagem né, dos terreiros que ele foi visitar e tal, mas acaba fazendo uma etnografia, vamos dizer assim, tenta fazer uma etnografia tradicional, né? E aí só um detalhe que eu queria chamar a atenção, né? Tem várias críticas assim que o Arthur fala, só eu chamar uma em particular, né? O quanto que Perret acaba aderindo uma posição que é muito comum, que é uma coisa que está no Helena Rodrigues, mas tem vários outros autores, inclusive o Gilberto Freire, que seria uma tendência de apontar uma superioridade cultural Yorubá sobre o Banto, né? Que ele chama Lei Nagô e a Lei Angola, né? Lá na terminologia do Perret. E aí, justamente porque o Perret vai numa linha de apontar o quanto que o Urubá supostamente estaria mais ligado às matrizes africanas, né? E aí, então, o Arthur vai comentar assim, o quanto que isso é estranho, assim, numa posição surrealista de buscar uma certa pureza, né, dado que o surrealismo vamos dizer assim, depois eu quero voltar a isso, mas ele, né, tende ao hibridismo cultural, né? O que iria contra também todos os princípios da antropofagia, né, que o Perret teve contato, né, logo quando ele veio aqui em 29. O Arthur, na segunda parte desses artigos, onde a primeira parte são uma descrição etnográfica, a segunda parte são uma reflexão, aí o Arthur também aponta assim, o quanto que o Perret projeta ali posições assim, freudianas e marxistas, olha, os negros deveriam, sei lá, abandonar a religião e se engajar na luta política e tal. E o que explica também que o Perret não vai se aprofundar na questão da religiosidade afro-brasileira, mas vai justamente se interessar, né, como eu mostrei ali, pela questão da luta dos negros no Brasil. No segundo caso, ela também chama a atenção que o Perret diz que as artes indígenas, ela cita assim, né, o Perret, né, nas artes indígenas, mito, arte e jogo formam um único prisma. Uma afirmação completamente correta, né? Só que o Perret não vai nessa linha.
ele vai analisar a arte plumária do ponto de vista do material, né, das penas, né, palhas, pedras, e ela aponta lá vários erros etnográficos e também critica o fato do Perret, por exemplo, não conhecer a literatura que já havia sobre as artes indígenas na época, por exemplo, Berta Ribeiro e Darcy Ribeiro. O ponto também que é curioso, que tem um ponto de contato, que é o fato dela apontar uma coisa que o Perret fala, olha, as artes indígenas elas vão se degenerando à medida que eles vão tendo contato com o homem branco. E essa é uma posição que é totalmente contestada hoje assim na antropologia, né? Que essa coisa de você achar que as culturas têm que ficar petrificadas e que, na verdade, é um traço assim das culturas de serem dinâmicas, ou seja, de se transformarem a partir do contato com outras culturas. Então, ela identifica também o que seria uma certa busca de pureza no Perret. Essas duas críticas, né, elas apontam um traço, então, que, se a gente quiser pensar assim, em termos assim, de uma atualidade do Perret, realmente é complicado, que é o rousseauísmo do Perret, né? O Perret é profundamente marcado ainda por uma visão do Rousseau, que aparece em vários momentos, assim, o elogio que ele faz à poesia primitiva contra o civilizado, né? No entanto, mesmo assimilando essa crítica, a gente então voltaria essa pergunta, por que Perret? E a gente encontraria, então, assim, que talvez no livro que foi publicado recentemente pela editora Sem Cabeças, com tradução do Alexandre Barbosa, né, Antologia de Mitos, Lendas e Contos Populares da América, né, onde nós, na pesquisa, identificamos a realização assim, de dois conceitos, né, que parecem, que nos parece ter uma grande atualidade assim, assim, no atual cenário cultural, em particular do Brasil. Um é o surrealismo etnográfico, né? Para ser bem rápido, né? Eu estava falando assim dessa ligação esse embate intelectual nos anos, final dos anos 20 que os surrealistas tinham com a etnografia francesa, né? O James Clifford vai mostrar assim, o quanto que os surrealistas, por exemplo, conceitos como hasard objectif, como objeto trouvé, tem um dado etnográfico, né? Os surrealistas gostavam dessas derivas nas, é, no mercado de pulga, é, também no Museu do Trocadeiro, onde justamente não havia ainda um critério assim de classificação que vai ser feito aos poucos, justamente com a criação do Museu do Homem em 1937. É, é, Então, enquanto assim, Paul Rivet e o surrealista estão querendo encontrar justamente um elemento assim antiestetizante no modo de apresentar os objetos, né? Eles querem buscar o valor de uso, os surrealistas é, propõem uma liberdade maior no sentido de tratar com objetos e imagens etnográficas. Tá? Então, usando o princípio da montagem, né? Ou seja, que favorece, então, o hibridismo cultural. E o outro conceito, que não é o conceito do Perret, mas é totalmente aplicável ao Perret, que é a etnopoesia. É um conceito do Jerome Rothenberg, desse ensaísta americano, morreu recentemente, é coisa de um mês mais ou menos. A editora Azog, né, publicou um conjunto de ensaios dele, né, Etnopoesia no Milênio, que basicamente fala assim, de um projeto de publicação de antologias bom, de antologias
de mitos e de narrativas não ocidentais, também no sentido de criar um intercâmbio cultural, né? E é exatamente então o que Perret faz no livro, na antologia dele, ou seja, sem usar critérios científicos, um critério da montagem, né, que ele vai tirando, justamente apontando, né, para o caráter poético, né, dos mitos. No meu texto também, meu tempo aqui já acabou, mas eu também então faço um comentário aqui do filme. O professor Lovy escreveu sobre esse filme também, A Invenção do Mundo, né? Michel Houellebecq e Louis Bedouin, 1952, que tem o texto do Perret, né? Que é um texto que, de certa forma, remonta aí aos mitos de criação, que justamente usa, né? Então, me parece assim, esses dois projetos, a etnopoesia e o surrealismo etnográfico, né? Ou seja, o trabalho assim das imagens etnográficas, né, conjugadas com o texto do Perret, usando o princípio da montagem, ou seja, usando esse princípio surrealista, esse modo surrealista de fazer a etnografia. Bom, é isso. Acho que eu acabei aqui mais ou menos no tempo aqui. Obrigado. E eu passo agora, então, a fala do Michel Leury para completar as discussões dessa mesa, né? O Michel Leury, que é diretor do Centro Nacional de Pesquisa Científica, CNRS, em Paris, licenciado em Ciências Sociais pela USP em 1960, né? Doutorou-se pela Sorbonne em 64, sob orientação do Shane Goldman. Ele, por meio de Paulo Emílio Salles Gomes, né? Quando vai a Paris, estabelece contato com Benjamin Perret. Em 63 esteve presente, né? Quando a Associação dos Amigos Benjamin Perret foi criada. Entre 18 e 2020 foi coordenador do grupo, perdão, em 1970 passa a integrar o Grupo Surrealista de Paris, do qual é membro, de cujas discussões, encontros e intervenções é partícipe, né? Ele tem uma série de livros publicados no Brasil, né? Dos quais se destacam A Estrela da Manhã, Surrealismo e Marxismo, e o Cometa Incandescente, né? Romantismo, Surrealismo, Subversão, e Luz Negra, rabiscos, colagens e guaches surrealistas, que vocês também podem encontrar aqui na mesa, né, da editora Sem Cabeças, o professor Michel Loury, e eu apresento com muito prazer aqui, porque foi muito importante nos estudos que realizei sobre o Novalis, quando do meu mestrado em 2002. Obrigado, professor. Eu sou que agradeço e quero dar meus parabéns aos colegas por organizar esse evento que transforma o Brasil durante alguns dias em capital mundial do surrealismo, né? Bem, a minha modesta contribuição a essa mesa se situa no campo daquilo que o amigo Usaki chamou de recepção heróica do Perret, né? Isso não significa que eu não comparto algumas críticas que ele faz, né, aos textos do Perret sobre as artes indígenas, etc. Mas, enfim, o meu ângulo de ataque é mesmo nessa linha, né, da recepção heróica do Perret. Bom, eu vou falar, sobretudo, sobre o ensaio do Perret sobre o Quilombo dos Palmares, publicado na revista Anhembi, em 1956. Uma publicação que foi um acontecimento na historiografia, porque nessa época
o episódio dos Palmares tinha sido quase esquecido, né? Salvo um ou outro, né, autor, historiador, comunista, né? Mas, no geral, havia sido esquecido, né? Eu me lembro que nos livros de história que eu aprendi quando estudava no ginásio, a palavra Palmares não aparecia, né? Nunca ouviram falar no Quilombo dos Palmares, não faz parte da história do Brasil, né? Então, a historiografia dos vencedores havia tentado apagar a memória desse episódio épico, né, da luta libertadora. Bom, então, a primeira coisa que é importante nesse ensaio, né, além de contar a história de como foi, ele utilizou documentos e tal, utilizou livros já que haviam sido publicados, é o espírito com o qual ele analisa o quilombo, né? Então, o ponto de partida dele é a ideia da liberdade, o princípio da liberdade, o princípio histórico, político, ético, né, da liberdade. Então, ele começa, a abertura do ensaio já coloca: de todos os sentimentos que agitam o coração do ser humano, o desejo de liberdade é certamente um dos mais irresistíveis, e sua satisfação é uma das condições essenciais da existência humana, né? Ele continua: a liberdade é, portanto, para o espírito como para o coração, o oxigênio sem o qual ela não pode sobreviver. Se o ser físico não pode viver sem ar, a liberdade é o oxigênio, né, sem a qual o ser sensível não pode sobreviver, só pode murchar e degenerar sem a liberdade. Por isso, para Peré, a aspiração à liberdade, o desejo de liberdade, a luta pela liberdade, não pode aceitar concessões, limites ou compromissos, né? Aí ele escreve: o único defeito do ser humano, eu traduzo homem por ser humano, né, por razões evidentes, né? O único defeito do ser humano é sua pusilanimidade, sua covardia. Sua sede de liberdade nunca será excessiva. Eu acho que todo o espírito de Perret como espírito irredutível está, né, nessa forma, né? Agora, essa importância, de princípio, a liberdade, é algo que está no surrealismo desde o início. Né? Desde o início. Quer dizer, já no primeiro manifesto do surrealismo, o André Breton, né, em 1924, já escrevia, né, na bandeira do movimento, desde o início, né? Cito Breton agora, né? A única palavra de liberdade é tudo o que ainda me exalta, né? Exatamente esse é o espírito com o qual Perret vai discutir da experiência do Quilombo dos Palmares, da Comuna dos Palmares, pode dizer, né? Ele vê esse episódio como não só um episódio brasileiro, como um episódio da longa luta da humanidade contra a opressão, né? Uma luta que para ele não se pode analisar em termos de progresso, né? Não é que é a história da humanidade, é a história do progresso. Cada vez mais nos acercamos da liberdade, como dizia Hegel, né? Não é nada disso, né? Ao contrário, né? Ele diz que a desigualdade, né, que começa no campo da família, dá origem depois à escravidão, que é pior, né? E depois a impiedosa sociedade capitalista, a qual, diz Perret, é ainda mais atroz em muitos aspectos do que o sistema anterior de exploração. Então, aqui, Perret, né, como a maior parte dos surrealistas, né, rompe com a visão burguesa, mas também de boa parte da esquerda, da história como um longo rio tranquilo, né, do progresso, né, cada vez uma visão progressista, entre aspas, da história. Agora, com essa insistência na questão da liberdade e nessa rejeição da ideologia do progresso, é interessante como
o Perret está muito próximo das ideias de Walter Benjamin, né? Que, como se sabe, é autor de um belo ensaio sobre o surrealismo, em 1929, né? No qual essa ideia anarquista, praticamente, né, libertária de ideia, de liberdade, o Walter Benjamin atribui ao surrealismo, né? Ele diz, desde Bakunin, a Europa não tem uma ideia radical da liberdade, os surrealistas a têm, né? Isso vale para Breton, como vale para o próprio Benjamin Perret, né? E o fato de ele ser marxista não é em nada contraditório com esse aspecto profundamente libertário da sua visão política, da sua visão da história e da maneira como ele vai analisar, discutir a experiência da Comuna dos Palmares. Bem, continuo com o texto do artigo, né, sobre o quilombo. Segundo Perret, quando os seres humanos são privados de liberdade, eles não podem descansar até que a tenham recuperado. Tanto que a história poderia se limitar ao estudo dos ataques a essa liberdade e aos esforços dos oprimidos para se livrar do jugo que lhes foi imposto. É interessante essa afirmação, porque aqui o marxista Perret introduz uma visão libertária, né, da tese marxista, não é? Porque para Marx, já no Manifesto Comunista, a história da humanidade é a história da luta de classe. Aqui, Perret diz, sim, luta de classe, mas o que é a luta de classe? É a luta dos oprimidos por sua libertação. Então, a ênfase não é tanto na exploração econômica, é na luta contra a opressão, luta pela liberdade. Então, eu acho que no ensaio do Perret sobre o Quilombo dos Palmares, está esboçado algo que eu chamaria uma antropologia da liberdade. Quer dizer, uma visão do que é a qualidade do ser humano, o que define a qualidade do ser humano é essa aspiração, né, ilimitada à liberdade. Isso acho que é um dos aspectos mais interessantes do ensaio, né? E essa visão da história, não como progresso, mas como luta constante, né, contra a opressão, né? A luta dos oprimidos para se livrar do jugo. Então, por isso que eu acho que o ensaio do Perret sobre o Quilombo dos Palmares é não só uma importante contribuição historiográfica, numa época que no Brasil, como eu disse, estava quase esquecido, mas também é uma reflexão universal sobre a história, né, sobre a opressão, a liberdade, o que ela significa para o ser humano. É uma reflexão profunda, né, e que tem uma dimensão universal. Então, o ensaio do Perret não é só uma interpretação inovadora do Quilombo dos Palmares, mas uma das mais surpreendentes celebrações do espírito de liberdade humana na segunda metade do século XX, eu diria. Bem, é interessante que na mesma época que ele escreve esse ensaio sobre o Quilombo dos Palmares, ele está preparando, não é, aquela grande antologia dos mitos e legendas das Américas, né, que foi mencionado já pelo colega Pedro Sack, que só será publicada em 1960, um ano após a sua morte. Bem, o prefácio do Perret, que havia sido escrito alguns anos antes, né, é uma verdadeira homenagem incondicional ao mito, à magia e à poesia. Os três produtos do que ele chama o oceano desencadeado da imaginação. Né? A expressão poética, o oceano desencadeado da imaginação. E esses mitos, lendas e contos dos indígenas das Américas são, para Perret, obra de seres humanos que, diz ele, cito,
não conhece outros limites ao seu pensamento que os do seu desejo. Então, entra aqui essa dimensão do desejo, que é, obviamente, muito importante para os surrealistas. Bem, agora, podemos nos perguntar, o que há de comum entre Perret, que vai visitar os indígenas na zona tórrida do Brasil, o Perret, que escreve esse ensaio sobre o Quilombo dos Palmares, e o Perret, que escreve a antologia dos mitos e lendas dos indígenas das Américas, ao qual pode-se acrescentar, como lembrou o Pedro Sack, o prefácio, não, o texto que Benjamin Perret escreveu para que acompanha o filme do Michel Zimbacar, A Invenção do Mundo, que é um documentário justamente com a expressão visual, por obras de arte, danças, etc., dos mitos e lendas dos povos, não só das Américas, mas de todo o universo, né? Então, aqui há um fio condutor. Há um fio condutor que vai, como eu disse, né, do texto para o filme do Benjamin Perret, do filme do Michel Zimbacar, La Invention du Monde. A visita aos indígenas na zona tórrida do Brasil, o Quilombo dos Palmares, a antologia dos mitos, há um fio condutor aqui, né? E esse fio condutor, na minha opinião, né, é a íntima convicção do Benjamin Perret, e não só ele, do surrealista em geral, da superioridade das culturas que eles chamam selvagens, né, não modernas, pré-modernas, pré-capitalistas, em relação à corrupta, mercantil e miserável civilização ocidental, né? Essa é a convicção do Perret e dos surrealistas. Será que isso é rousseauísmo? Sim, é rousseauísmo. Mas, para mim, não é uma falta, né? É até uma qualidade, né? Eu acho que o rousseauísmo contribui muito, né, para o pensamento crítico decolonial da nossa época. Então, para Perret, como para os surrealistas, né, essas culturas selvagens, esse é o termo que eles não usam primitivo, né, eles usam selvagem, né? Essas culturas selvagens são culturas onde o mito, a magia, os rituais e a relação com a natureza estão impregnadas de um tipo de poesia espontânea. Enfim, e claro que essa admiração pelos selvagens é inseparável da profunda solidariedade de Perret e dos surrealistas com a aspiração à liberdade e à resistência desses selvagens, né, indígenas, negros, etc., aos colonizadores, aos missionários, aos escravagistas, né? Bem, como foi mencionado, em 1958 eu tive a chance de encontrar Benjamin Perret em Paris. Eu lhe trazia um pacote e uma carta do seu amigo Paulo Emílio Salles Gomes. Tivemos vários encontros, várias conversas. Devo dizer que um dos principais temas da nossa conversa foi a Espanha, né? Que para ele, obviamente, é um dos grandes eventos da sua vida como militante revolucionário, e para mim também era um tema que me parecia fundamental. Então, conversando muito sobre isso, ele me contou, né, da sua experiência, né, durante a Revolução Espanhola, em 1936, e como ele resolveu. Ele, no começo, tinha relações com o partido, o PUM, Partido Operário de Unificação Marxista, um partido de simpatia trotskista, que tinha também as suas milícias, mas ele acabou se integrando na coluna de Buenaventura Durruti, que era a coluna dos libertários, dos anarquistas, né? Porque ele achou que essa era a força revolucionária mais importante nesse processo revolucionário na Espanha. Bem, então conversamos bastante sobre isso e, em um certo momento, ele me propôs de me levar ao local do PUM, né, para conhecer
o seu secretário-geral, Wilibaldo Solano. E foi um encontro muito comovente para mim, e me tornei amigo do Wilibaldo Solano durante muitos anos. Bom, naturalmente conversamos também sobre o Brasil, perspectivas socialistas do Brasil, e, obviamente, ele falou da sua antologia, né, que estava em preparação. Então, me pergunto, para concluir, né, como se relaciona esse compromisso revolucionário, libertário, do Benjamin Péret, na Espanha, né, compromisso sem concessões, sem compromisso, o seu interesse pelo Quilombo dos Palmares, pelos mitos e lendas do selvagem, né, como é que essas coisas se relacionam, se juntam, né? Bem, tem um argumento no prefácio da antologia que acho que nos permite perceber o fio condutor, né? Benjamin Péret diz que o sonho do revolucionário surrealista, é uma futura sociedade libertada da opressão, na qual a poesia voltará a ser tão natural ao ser humano quanto o olhar. Essa é uma expressão que aparece no prefácio. Portanto, eu concluo dessa muito breve e modesta excursão que a poesia e a revolução são dois momentos inseparáveis do espírito libertário surrealista, do qual Benjamin Péret foi uma das mais altas expressões. É isso. Muito obrigado. O próprio professor Bichir, quem disse isso numa entrevista dele de 1960, que o primeiro trabalho dele como professor universitário foi na Faculdade de Filosofia de Rio Preto, que é basicamente de onde o Ibilson nasceu, né? Então, só para lembrar aqui, está numa entrevista dele, de 1913, né? O Yuri Martins Fontes e a Ana Vládia Cruz, tá? Uma curiosidade para os nossos estudantes. Eu aproveito, então, para abrir o debate, né? Eu não sei, alguém vai levar o microfone, eu mesmo faço isso, então o microfone está aí, né? Eu só pediria que, antes da pergunta, dissesse quem é, né? Se identificasse aí para a gente... Boa tarde novamente. Muito obrigada, né, aos nossos amigos, Denis Cariborges, ao Pedro Sacchi, ao Michel Doni, por essas belas exposições. Obrigada ao Márcio também por vir essa mesa. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Michel. Essa noção de liberdade que nos é tão cara, né, e nós a entendemos perfeitamente dentro desse espírito surrealista, eu gostaria de saber como é que o Michel vê a disputa ideológica atualmente em torno dessa palavra, né? Porque, principalmente aqui no Brasil, mas não só no Brasil, em diversos outros lugares do mundo, e o Michel, tenho certeza que acompanha isso, até pelos laços que tem, né, com o Brasil, isso se tornou realmente um terreno de disputa que é muito difícil, né? No Brasil, nos últimos anos, a liberdade ela se tornou, por exemplo, a liberdade de comprar uma arma e matar, né? Então, coisas desse tipo. Realmente é uma disputa em torno dessa palavra que, de vez em quando, a gente se pergunta se realmente a reação não está ganhando, né, em relação a essa... Então, é mais porque realmente, assim, ouvindo, né, todo o sentido surrealista que a palavra tem e pensando no que nós vivemos no dia a dia, principalmente no Brasil, que nos toca mais de perto,
Eu gostaria de ouvir um pouco sobre isso. Michele, se você puder nos falar um pouco sobre isso. Obrigada. E meu nome é Flávia, porque nós não nos conhecemos pessoalmente, então, obrigada. Respondo agora? Então, veja, todas as palavras, liberdade, democracia, socialismo, comunismo, são objeto de enfrentamento político. Agora, nós não podemos abandonar essas palavras, esses conceitos, aos nossos adversários, né? Temos que levar a batalha para defender a nossa definição da liberdade, né, contra a dos reacionários, dos neoliberais, da burguesia, até dos fascistas, né, porque temos agora na Argentina um liberal fascista, né? Então, temos que levar essa luta, não podemos abandonar o conceito de liberdade aos nossos adversários, né? Isso seria já reconhecer a derrota antes de levar a luta. Então, nós temos que justamente explicar o que é o nosso conceito de liberdade, né? O que é a liberdade contra a opressão, a escravidão, o capitalismo, que é uma nova forma de escravidão, né? Então, é uma batalha. Então, essa batalha nós temos que levar. E sabemos que vai haver altos e baixos, né, nessa guerra de vocabulário, né? Mas não podemos abandonar. Como diz o Bertolt Brecht, quem luta pode perder, quem não luta já perdeu. Se a gente não lutar para defender nosso conceito de liberdade, a gente já perdeu a batalha cultural. Obrigado. Mais alguém? Uma pergunta para o Daemis. Esse memorial também foi enviado para libertar Mário Pedrosa? Você fala dos 50, aquela última coisa? É isso? Não. Nessa época, não. Mário Pedrosa, inclusive, foi um dos signatários desse memorial. Mário Pedrosa, naquela época, estava livre, leve e solto. Uma pergunta agora para o Pedro. Boa tarde. O Bantu... Nossa. Sou eu assim. Não, pode falar. É isso aqui que está falando comigo. O Bantu não é a matriz de todas as demais dialetos primitivos? A retórica do PV sobre isto não é prova de uma certa ausência de domínio sobre uma realidade tão distante dele? Não, mas, mas justamente ele tá tentando entender essa realidade distante dele, né? Então, por isso que é um projeto etnográfico, que ele faz no Brasil, que ele faz no México, é um projeto etnográfico. O que, quer dizer, o que interessa assim, para a nossa pesquisa é justamente pensar em que medida Perret, mas não só Perret, como outros surrealistas, pensar na questão da etnografia diferente da etnografia científica, né? Então, quer dizer, claro que a gente identifica que talvez os textos de Perret sobre a cultura popular brasileira, em que ele anuncia que vai fazer eu estou interessado pelo mito poético,
pela poesia selvagem, mas ele não faz o que ele anuncia, que pretende fazer. Isso que a gente chamou dessa etnopoética. Ele acaba tentando fazer uma etnografia séria. Só que, como eu tentei mostrar, com muitos problemas, né? Se a gente for tentar encontrar um elemento científico nessa etnografia que ele faz. Então, eu tentei mostrar, assim, no final do texto, o que a gente, na pesquisa, está tentando caracterizar seria, então, é, como o Perret classifica, como classificar essa etnopoética do Perret, ou seja, em que medida seria possível, então, diferente daquilo que a antropologia faz, a antropologia científica faz, em termos assim da classificação, da busca por encontrar, sei lá, estruturas simbólicas atrás dos mitos e tal, justamente a, a, o enfoque, né, no caráter poético dos mitos e de como que isso pode expressar um certo projeto editorial, né? Quer dizer, a etnopoética é isso, né? Ela é um projeto editorial, ou seja, de publicar os mitos dos povos, né? E em que medida, então, isso vai irrigar o ambiente cultural, né? Assim, das sociedades, do Brasil, por exemplo, e, bom, enriquecer, né, esse ambiente cultural e justamente em que medida esse projeto pode é, angariar aliados, vamos dizer assim, para a causa dos povos, né? Então, quer dizer, o que está em jogo aí seria um projeto assim, de uma política da escrita, né? A etnopoética é um projeto de uma política da escrita. Lá atrás, por favor. Sou o Marcos Rogério Salgado, professor da UFRJ. Então, uma pergunta para o Daines. Daines, foi tão saboroso te ouvir falando da estadia do Perret, né? Esse incidente com bandeira, essa coisa toda. Eu queria te provocar a falar um pouquinho mais sobre isso, essa estadia dele, com quem que ele teve interlocução, conseguiu abrir diálogo, falando com Mário Pedrosa também. Queria te ouvir um pouquinho mais nesse sentido. Bom, a estadia do Perret tem, nessa primeira estadia, nos anos 30, ele tem duas vias ali, né? A primeira, que é justamente praticamente no momento de chegada dele, que ele vai tomar contato com os modernistas de São Paulo, mais especificamente os antropófagos ligados ao Oswald de Andrade. E aí tem ligações da Clarissa Tarsila, Marcia Pagu, todo aquele pessoal que circulava em volta da revista, né? E ele vai ficar, durante um tempo, colaborando, publicando textos lá. Só que aí tem um momento em que ele percebe que ele está ali, está no meio de um problema. E naquele momento estava ocorrendo aquela luta dos dois egos gigantescos do modernismo brasileiro, os dois Andrades, né, o Mário e o Oswald, e ele estava no meio ali, meio às vezes servindo de pretexto para acusar um. Então, e aí ele acaba se afastando também, porque ele começa a perceber que, embora
os antropófagos dissessem que eles antecediam o surrealismo, enfim, umas frases de efeito assim que o Oswald era especialista em fazer isso, ele começa a perceber, na verdade, um pouco como é que, na verdade, os tipos de conexões que o Oswald estabelecia. E ali ele começa a perceber, por exemplo, tem no final desse ano, de 29, eles começam a falar de um filósofo alemão, que passou aqui pelo Brasil, que os modernistas achavam ele o suprassumo da compreensão do mundo. E ele chegou a ver uma palestra desse filósofo alemão, que o patrocínio foi bancada pelo Oswald, né? Ele pagou o aluguel lá do hotel de São Paulo para ele falar tudo. E ele foi ver o peer-review e, enfim, não achou grande coisa. E como naquele momento ele estava já final de 29, ele já começava a ter uma inclinação um pouco maior com a questão da política, este filósofo ele percebeu que o sujeito era um pouco conservador demais com os parâmetros do PE, né? E o PE chegou a escrever um artigo, enfim, atacando esses filósofos, né? E aí, Kaiserling, né? Esse filósofo, ele tentou publicar, mas ele acabou não conseguindo. Numa carta que ele escreve para a Elsie, a mulher dele, ele fala, eu acho que não vai ser publicado, porque tem muito comunismo aqui nesse artigo, né? Para publicar no Correio Paulistano, acho que não vai dar certo. Então ele acaba desistindo, mas o manuscrito chegou até hoje, nos nossos dias, foi publicado nas obras completas do Fernet, na França. E, bom, além disso, ele estabelece também contatos, quando ele está no Rio, com, enfim, Ismael Neri, em que ele também troca bofetadas por causa de religião. O Ismael Neri era muito católico, o Perret falou uma coisa contra o catolicismo, eles saíram no tapa, literalmente. O Perret era um sujeito forte, assim, o Ismael também era um sujeito parece que forte, assim, então a briga parece que foi boa. E aí tinha, bom, o Manuel Bandeira, aquele pessoal que circulava em torno desse grupo, assim, ele teve o Cícero Dias também, conheceu lá em Recife, inclusive o Cícero Dias, nas memórias dele, faz referência ao Perret, mais de uma ocasião. Então, assim, o que dá para dizer é que, assim, nesse campo da cultura, o Perret, naturalmente, quem abria muito as portas para o Perret era a Elsie, né? Vivia no Brasil, conhecia, enfim, esses meios. Então, ela também abriu para ele muitas portas. Ele se relacionou. E aí, enfim, quando ele começa a fazer essa derivação, começa a ter aquele processo que eu coloquei para você, comecei a estudar o Candomblé, depois o Almirante Negro, e aí isso se mistura com a militância dele, ele meio que desaparece. Em 31, particularmente, ele desaparece dos meios intelectuais. Só vai se dedicar à militância. Ele vai lá para o Rio de Janeiro, fica organizando campanha de solidariedade para libertar preso político. Me parece que fez uma grande bobagem lá, porque ele foi visitar um preso político estrangeiro no Brasil, naquele momento, não era uma coisa muito aconselhável fazer isso. Eu acho que a repressão começou a prestar atenção nele,
Mas nesse período ele tem esse contato. E depois, na segunda visita dele, aí quem vai abrir as portas para o terreiro, aí já é na época a Elce já era falecida, né? É o cunhado, o ex-cunhado dele, Mário Pedrosa. Então, no noticiário da imprensa, 55, 56, invariavelmente ele está em exposições, tem fotografado com artistas plásticos do Brasil conversando, tem notas dele dizendo, eu vou escrever um livro sobre os mitos, esse livro que foi mencionado aqui, ele já anunciando que ia fazer esse livro, que dessa viagem que ele fez para o norte e centro-oeste brasileiro, também ele já anunciava. E isso é um pouco as conexões que o Mário estabeleceu ajudou a estabelecer para ele. Então, por exemplo, você vê essa matéria que foi exibida aqui da Manchete, quem escreve é o Ferreira Goulart, que naquela época era muito próximo do Mário Pedrosa. E essas relações, enfim, ele estabelece, se conecta, enfim, nesse período ele tem uma penetração, eu diria, mais consensual e menos polêmica, né? A questão da religião não estava ali, embora o Perret continuasse um anticlericalista fervoroso, né? Tem uma história muito gozada, que o filho dele foi buscá-lo no aeroporto lá no Rio, e o filho estava dirigindo o carro na avenida, na casa dele, aí de repente ele vê a mão do Perret empurrando o volante para desviar o carro para do outro lado da pista. Aí ele consegue segurar o carro, controlar o carro, e falou, pai, o que é isso? Tinha um padre ali. E aí, enfim, ele continuava nesse ponto incurável. Mas, enfim, isso era mais para consumo do pessoal perto dele. Agora, vamos dizer assim, para o grande público e tal, o Perret já chamou mais atenção e não tinha tanta polêmica aqui pelo nome dele, e ele foi um cara que, uma pessoa que, nessa segunda estadia, teve, enfim, essas conexões, e a prova grande disso é o memorial de libertação dele da prisão, que você tem a intelectualidade brasileira de A a Z. Você tem gente de direita, gente de esquerda, católicos, tudo que você puder imaginar, você tem ali. Então, é um cara que, enfim, conseguiu, vamos dizer assim, nesse momento, ter uma grande proximidade com a intelectualidade no Brasil. É isso. Temos mais perguntas? E daí depois a gente tem que fazer isso aqui. Bom, tem uma pergunta aqui, do professor Michel, né? E também, imagino que para o Pedro, né? O que seria a essência, entre aspas, né, dessa crítica colonialista encontrada nos surrealistas diante de outras correntes críticas, por exemplo, né? Imagino que outras correntes críticas no sentido da etnografia, né, da antropologia e etc.
Esse professor quer começar? Acho que você está com o microfone. Tá, desculpe. Pronto. Tá. Então, ah, obviamente, há convergências entre a crítica anticolonialista dos surrealistas e a de outros, por exemplo, do movimento comunista na época, né? Nos anos 20, por exemplo, depois vai mudar, mas nos anos 20, os comunistas eram anticolonialistas. Tanto que houve um manifesto comum dos surrealistas e dos intelectuais comunistas contra a guerra colonial francesa no Rif, né? No norte da África, em 1925. Então, havia essa convergência anticolonialista com o movimento comunista, mais tarde com o movimento com Trotsky, né? E mais tarde com os anarquistas. Então, há afinidade do anticolonialismo surrealistas com outras correntes políticas. E os surrealistas tinham a capacidade de organizar eventos anticolonialistas para os quais eles conseguiam congregar uma grande diversidade de intelectuais e de correntes políticas em torno de uma posição anticolonialista. Por exemplo, um exemplo bem conhecido, em 1961, o Manifesto dos 121 intelectuais franceses proclamando o direito de insubmissão, isto é, o direito dos soldados franceses recusarem fazer a guerra colonial na Argélia. Esse manifesto foi iniciativa dos surrealistas, em particular do Jean Schuster, com colaboração de outros, e teve um impacto enorme. Foi uma das coisas que contribuiu para que os franceses acabassem negociando o fim da guerra da Argélia. Mas é só um exemplo. Então, sempre houve convergência, né, entre surrealistas e outras forças, ou pessoas, ou intelectuais anticolonialistas. Agora, o que seria talvez específico aos surrealistas é essa importância que eles davam à cultura, essa ideia que eles tinham que a cultura dos colonizados, dos indígenas, dos negros, dos etc., era superior à dos civilizados. Isso nem todos os anticolonialistas compartilham. Quer dizer, os comunistas não tinham essa temática, né? Quer dizer, eles achavam que o colonialismo era injusto, né? Que era uma forma de opressão, de exploração, mas não se preocupavam de saber se a cultura dos indígenas era mais interessante, mais rica, etc., do que a dos civilizados, entre aspas, né? Então, essa apreciação da cultura, do espírito, dos rituais, da arte, enfim, dos selvagens, né, dos colonizados, talvez seja não exclusiva dos surrealistas, mas própria dos surrealistas. Os antropólogos podiam compartilhar, em parte, isso, né? Como, por exemplo, o Lévi-Strauss tinha um pouco isso também, tanto que entre os surrealistas e o Lévi-Strauss, em certo momento, houve certas afinidades, né? Havia afinidade. Mas a maioria dos antropólogos ou etnólogos são muito menos politicamente engajados, não é, na luta contra o colonialismo, mesmo que nas suas obras científicas eles podem, né, ter uma distância crítica em relação ao colonialismo, mas eles não são, digamos, tão comprometidos, tão engajados na luta anticolonialista como foram os surrealistas. Eu acho que se eu puder acrescentar uma coisa, é exatamente isso, né? A princípio, os surrealistas eles seguem a orientação do Partido Comunista, né? A Guerra do 25, Marrocos, depois, em 31 também, a Exposição Colonial de Paris, a movimentação contra essa exposição também foi liderada pelo Partido Comunista, né? Quer dizer, houve, inclusive, uma contra-exposição que chamava A Verdade das Colônias,
que foi na sede do L'Humanité, que é o jornal, né, do Partido Comunista Francês. Essa exposição, inclusive, teve muitas tensões, né, quer dizer, do próprio caráter, né, de que ela deveria tomar, né. O Partido Comunista tinha uma visão muito paternalista em relação à questão cultural, né, e esse era um motivo, inclusive, de tensão com os surrealistas dentro do partido. Mas eu ainda acrescentaria o seguinte, porque exatamente esse interesse cultural dos surrealistas aproximava eles da etnografia, mas chamar a atenção que, por exemplo, o próprio Paul Rivet estava envolvido na exposição colonial, né? Muito embora ele tivesse uma postura anticolonialista. Só que, justamente, ele acreditava que o processo de independência das colônias deveria ser negociado assim com a metrópole, né? Então, há uma grande ambiguidade assim da antropologia francesa dessa época em relação à questão colonial, né? Na verdade, esse é um tema enorme, né? Se vocês tiverem, né, o interesse nisso, o livro do Michel Leiris, África Fantasma, né? Ele narra justamente, ele participou da expedição Dakar de Bouti, que foi liderada pelo Paul Rivet, e justamente o livro foi lançado em 34, justamente um grande ataque assim, a essa posição ambígua da antropologia francesa dessa época em relação ao processo colonial. Então, o surrealismo ele aponta assim, para uma terceira postura, né? Assim, o interesse cultural, o interesse pela luta dos povos é um interesse também cultural, e esse interesse cultural está ligado, então, a uma posição revolucionária. Assim, então, diferente dessa posição, embora anticolonialista, mas eu diria assim, conservadora, que, bom, os antropólogos do Museu do Homem adotaram. Obrigado, Pedro. Podemos encerrar então, Flávio? Acho que temos que encerrar. Antes de fazer o encerramento da mesa, gostaria de pedir. São 2 números, é isso? Gostaria de pedir. 2 números. Gostaria de pedir que o Danis e o Pedro me dessem cada um número por sorteio do livro de 1 a 90, por favor. 57. Juliana Melzi Machado, 57. Pode ir, perguntar surpresa. O Pedro pode me dizer um número também, Pedro, por De 1 a favor? 90? Deixa eu chutar aqui, Isso. 28. Não. Só um segundo. E Yuri de Souza Garcia. E para encerrar, eu gostaria então de agradecer novamente os 3 integrantes dessa mesa, o Danis, que está aqui comigo, o Pedro e o Michel, que participaram virtualmente, remotamente, dessa atividade agora à tarde, dessas discussões, por dizer que foi muito bom ouvi-los, né? E que, para mim, continua sendo muito bom poder tomar parte nessas discussões sobre o surrealismo, né? Um assunto pelo qual me interesso desde o doutorado, né? Por conta, inclusive, da amizade que tenho com o José Pedro Nunes, que foi um dos tradutores do surrealismo do Peter Bürger no Brasil, né? Eu acompanhei a tradução desse trabalho do José Pedro quando estava na graduação ainda, e agradecer a Flávia
e a comissão organizadora, tanto pelo convite para mediar essa mesa, quanto pela própria organização desse debate, dessa discussão. Muito obrigado, obrigado pela presença de todos também. Tenham uma boa tarde. Não se esqueçam que às 16h30 começa a próxima mesa, por favor. Tá?